¿Qué es esto? Tiene muchos nombres. Regenx, Resel, Néctar. Hay varios niveles de utilidad y calidad, pero esta es la más pura y más valiosa solución fabricada por la casa Brasax. Calix salió de una bañera. La verdad dudo que mi hermana le explicara lo que es o de dónde proviene. Se fabrica de personas. Cada unidad se refina de aproximadamente 100 seres humanos. Su planeta es una granja, Júpiter. Hay miles de planetas como el suyo, sembrados por familias como la mía, para surtir una siempre creciente demanda de más tiempo. Dices que mataste a 100 personas para hacer esto. Yo no, pero... sí. Alguien más lo hizo. Así como se mata una cabeza de ganado. Quando aprisco eu deixei. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar, e a rocha veio me ajudar. Ele veio me ajudar. Ei, existe salvação sim, fora da religião, Yahushua. Nome de Yahoo mudou tudo em mim, muito mais do que sonhei. Cantar é uma das formas que eu encontrei pra poder agradecer. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. E sempre que eu achei que ia desmoronar, e a rocha veio me ajudar. Alguns especulam que as anomalias de tempo bizarras, desaparecimentos e fenômenos estranhos podem ser explicados por ocorrências naturais. Outros insistem que relíquias de uma cultura avançada e desconhecida, Atlântida, deixou para trás uma fantástica tecnologia, máquinas de geração de energia que literalmente deformam o espaço-tempo na região e abrem portais para outras realidades. Agora, exploradores americanos e franceses fizeram uma descoberta monumental, uma imensa pirâmide de cristal parcialmente translúcida que se ergue desde o fundo do mar das Caraíbas. A sua origem, idade e propósito são desconhecidos. Estas estranhas estruturas subaquáticas, em forma de pirâmides, a uma profundidade de 2.000 metros, foram identificadas com a ajuda de um sonar, de acordo com o oceanógrafo Dr. Verlag Mayer. Estudos de outras estruturas, como as encontradas em Yonaguni, no moderno Japão, permitiram aos cientistas determinar que as duas pirâmides gigantes, aparentemente feitas de algo como a espessura de um vidro, são realmente impressionantes. Cada uma delas é maior do que a pirâmide de Kéops, no Egito. Então, amados, a gente pode ver aqui que houve estudos a respeito da descoberta dessa pirâmide de cristal ali no Mar das Caraíbas, ali no Caribe.
E hoje, se você vai procurar, você encontra informações de que não passou de fake news. Mas houve sim pessoas que pesquisaram até sobre pirâmides no Japão, e os pesquisadores eles catalogaram isso como uma pirâmide maior que a de Kéops no Egito. Então houve um esforço muito grande para descredibilizar e fazer com que esse assunto virasse uma fake news. Vamos continuar. Recentemente, cientistas norte-americanos e franceses, bem como de outros países que estão conduzindo pesquisas em áreas no leito do mar, do Triângulo das Bermudas, afirmam ter encontrado uma pirâmide de pé no fundo do mar que nunca havia sido descoberta. O comprimento da base dessa pirâmide atingiu os 300 metros, com 200 metros de altura, e a distância desde a base até a ponta da pirâmide é de cerca de 100 metros, acima do fundo do mar. Resultados preliminares mostram que esta estrutura ser feita de vidro ou num material do tipo parecido como vidro, cristal, pois o mesmo é totalmente liso e parcialmente translúcido. Quando se fala de tamanho, esta pirâmide recém-descoberta é a maior em escala do que as pirâmides do Egito. Olha bem isso. No topo da pirâmide existem 2 furos muito grandes. Água do mar em movimento penetra em alta velocidade através do segundo orifício e, portanto, as ondas turbulentas rolam pela formação de um vórtice gigante que faz com que as águas em torno desta causem um aumento maciço nas ondas e névoas sobre a superfície do mar. Esta nova descoberta faz com que os cientistas se perguntem se esta pirâmide está tendo um efeito sobre a passagem de barcos e aviões e poderia ser a razão para todo o mistério que cerca a área. Construídas sobre terreno, perdidas e soterradas pela água durante a última mudança dos polos magnéticos? Existem vários estudiosos ocidentais que afirmam que a pirâmide do fundo do mar pode ter sido inicialmente feita no continente. Depois, um terremoto devastador atingiu e mudou a paisagem completamente. Outros cientistas argumentam que algumas centenas de anos atrás, as águas da área do Triângulo das Bermudas pode ter como uma das atividades fundamentais do povo de Atlântida. Pirâmides hoje no fundo do mar pode ter sido um armazém de abastecimento para eles. Note que grande falta de imaginação e conhecimento verdadeiro. Talvez ela esteja relacionada com a raça de humanoides descobertas debaixo d'água no estado de Washington em 2004, os chamados seres Aquatic Apes. Vê último artigo intitulado Animal Planet, Marinha em cobre, descoberta de seres inteligentes encontrados no oceano. Isso é uma matéria que ele deixou aqui no livro, né, que ele pesquisou e deixou o link da matéria, né, no Animal Planet, Marinha em cobre, descoberta de seres inteligentes encontrados no oceano. Olha que eu não sabia nem dessa, que teve uma matéria aí que o Washington encobriu uns seres aquáticos que foram descobertos debaixo d'água em Washington. Olha quantas coisas eles encobrem. Um estudo mais detalhado ao longo do tempo vai dar resultados que são difíceis de imaginarem. Os cientistas processaram todos os dados e concluíram que a superfície da pirâmide é perfeitamente lisa para que se pareça com vidro ou gelo. O tamanho das pirâmides são quase 3 vezes o tamanho das pirâmides de Kéops. Como é que hoje, quando você vai procurar sobre essas informações, a maioria dos sites e vídeos no YouTube dizem simplesmente que não se passou de fake news, né? Mas olha quanta informação foi catalogada. O tamanho das pirâmides são quase 3 vezes o tamanho das pirâmides de Kéops. Esta notícia foi sensacional e foi discutida em uma conferência na Flórida e mesmo relatada nos jornais locais da Flórida. Chegou a ser relatado nos jornais locais da Flórida.
Os jornalistas então presentes têm um monte de fotos e dados computadorizados em alta resolução que mostram pirâmides tridimensionais perfeitamente lisas, sem estarem cobertas e com sua superfície livre de detritos ou algas ou rachaduras. Há também a suspeita de que o Triângulo das Bermudas é a área onde esta pirâmide foi supostamente localizada. Pode ser algum tipo de local com motivos sagrados que está sendo protegido pelos atlantes das fábulas e que tudo o que cruza o local é considerado uma oferta. Outras hipóteses de que a pirâmide pode atrair e recolher os raios cósmicos a partir do campo de energia, assim chamado ou vácuo quântico, e que este pode ter sido usado como uma usina de energia para Atlântida, ou quem estava por perto no momento. Com o mistério que ainda envolve pirâmides egípcias e o fato de que as esculturas piramidais parecem ser encontradas em quase todas as culturas antigas em todo o planeta, nos parece que vai ser difícil dizer com certeza a origem dessa estrutura ou se a origem realmente existe. Ainda assim, nós não fomos lá embaixo. Mas não se esqueça de olhar para trás de como frequentemente nós da Apparental e a Pauperry Forest News, desculpem aí a pronúncia horrorosa porque o nome é bem difícil, como .com, tentamos uma hora trazer este tipo de notícia antes que ela aconteça para o resto do mundo. É por isso que estamos aqui. Essa é a nossa missão. Verdadeiro ou falso? Isso não parece muito real para mim, disse Calvin Jones, da Divisão de Recursos Históricos do Estado da Flórida. Eu estou sempre de mente aberta porque nós estamos sempre aprendendo coisas novas. Mas a ideia de uma estrutura piramidal, muito menos uma feita de vidro, sob mais de 10 metros de água, as chances são de 1 em 1 milhão. E aí que foram começando os encobertamentos, vamos dizer assim, né? Jones disse que se isso for uma genuína descoberta arqueológica, a pirâmide teria que ter sido construída em 10.000 a.C. e 6.000 a.C., quando a plataforma continental não estava coberta pela água, disse Kishoume. Arqueólogos da Flórida concordam com ele. No intervalo de tempo, mas discordam com muitas outras reivindicações de seu grupo. O antropólogo da Florida State University, professor Green Doran, disse que, no Oriente Próximo, as pirâmides são datadas mais cedo, cerca de 4.000 a.C., e todas as pirâmides do Novo Mundo são datadas a partir de 1 depois de Cristo. Portanto, essa mesma estrutura na costa da Flórida seria pelo menos 2.000 anos mais velha que todas as outras pirâmides conhecidas. A pirâmide de quase 200 metros foi misteriosamente iluminada. Outras pirâmides submarinas são encontradas em 1977. Uma descoberta misteriosa foi feita sobre o leito do Oceano Atlântico, relativa a uma tecnologia desconhecida. A pirâmide de quase 200 metros foi misteriosamente iluminada, com água branca espumante em torno dela, que se tornou verde profundo. Um contraste chocante com as águas escuras e negras nessa profundidade. A descoberta foi fotografada pela expedição Carl Sage Al Marshall. Outra grande pirâmide sob 3.000 metros de água do Atlântico foi relatado ter sido encontrada com um cristal vibrante em cima dela, pela expedição de Tony Bennett. O grupo também encontrou um tablet de cristal opaco no mesmo local,
e relataram que quando uma luz foi transmitida através dele, inscrições misteriosas se tornaram visíveis. Mais pirâmides submarinas foram encontradas fora da América Central, Yucatán e Louisiana, onde cúpulas foram encontradas no Estreito da Flórida. Um edifício de mármore estilo grego foi encontrado entre a Flórida e Cuba. E que dizer sobre a coluna que irradiava a energia que o Dr. Zink encontrou nas Bahamas? E o Dr. Zink também trouxe outros artefatos de seus mergulhos ao longo do Oceano Atlântico, e ele foi entrevistado pelo agente da Mind International, Steve Forberg. Ele foi entrevistado pelo agente da Mind International, Steven Forberg. Outras pirâmides foram exploradas pelo Dr. Ray Brown no fundo do mar, ao largo das Bahamas, em 1970. Brown foi acompanhado por 4 mergulhadores que também encontraram estradas, cúpulas, edifícios retangulares e instrumentos metálicos não identificados, e uma estátua segurando um cristal misterioso contendo pirâmides em miniatura. Os dispositivos de metal e cristais foram levados para a Flórida para análise em uma universidade local. O que se descobriu foi que o cristal amplificava a energia que passava através dele. Talvez esta seja a razão para a pirâmide do tipo de vidro. Em 1970, o Dr. Ray Brown, um médico naturopata de Mesa, Arizona, foi mergulhar com alguns amigos perto das Ilhas Bari, nas Bahamas, perto de uma popular área conhecida como a Língua do Oceano. Isto foi retratado no programa de TV In Search of Atlantis, originalmente feito em 1979. Ou seja, amados, olha aí quantos registros de situações no período de 70, 60 e 80. E hoje as coisas entram para o campo da conspiração. Aqui ele deixou até aqui no livro um link de vídeo, né? Depois se eu encontrar, eu vou procurar. Desse programa, né? Da década de 70. Durante um de seus mergulhos, Brown se separou de seus amigos e, ao mesmo tempo procurando por eles, ele se assustou quando se deparou com uma estranha forma de pirâmide em silhueta contra a luz da água marinha. Ao investigar mais, Brown foi surpreendido por quão suave e semelhante a um espelho era a superfície de pedra de toda a estrutura. Com as juntas entre os blocos individuais quase indiscerníveis. Nadando em torno do topo, ele pensou que poderia ser feito de lápis-lazuli. Ele descobriu uma entrada e decidiu explorar o interior. Passando ao longo de um estreito corredor, Brown finalmente chegou a uma pequena sala retangular com um teto em forma de pirâmide. Ele estava totalmente surpreso que essa sala não continha algas ou corais crescendo nas paredes internas. Elas estavam, as paredes, completamente impecáveis. Além disso, embora Brown não tenha trazido nenhuma tocha com ele, poderia, no entanto, ver tudo naquela sala com sua visão normal. A sala estava bem iluminada, mas nenhuma fonte de luz direta era visível. A atenção de Brown foi atraída para uma haste metálica de bronze de 3 polegadas de diâmetro, pendurada do ápice do centro da sala e tendo no final anexado uma pedra, joia vermelha multifacetada, que apontava para o ponto central abaixo. Diretamente abaixo do bastão com a gema, localizado no centro da sala, havia um pilar de pedra esculpida. Em cima, por um prato de pedra trabalhado nas bordas. No prato havia um par de mãos esculpidas em metal cor de bronze, em tamanho natural,
que pareciam enegrecidas e queimadas, como se tivessem sido submetidas a um calor tremendo. Aninhada nessas mãos, situadas 4 metros diretamente abaixo do ponto do teto, com a haste e com a gema vermelha, estava uma esfera de cristal de 4 polegadas de diâmetro. A esfera de cristal encontrada pelo Dr. Brown com imagem de pirâmides dentro. E aí, conforme for passando, eu vou colocando a foto para vocês aí. Brown tentou soltar a vara do teto com a pedra preciosa, mas ela nem se mexeu. Voltando para a esfera de cristal, ele descobriu, para sua surpresa, que ela poderia ser facilmente separada das mãos de bronze que a segurava, e a pegou. Em seguida, com a esfera de cristal na mão direita, ele tomou o caminho para fora da pirâmide. Quando ele partiu com a esfera, Brown sentiu uma presença invisível e ouviu uma voz dizendo-lhe para nunca mais voltar ao local. Imagina isso, meus queridos, imagina isso, meus amados. Não foi só o escritor do livro, lá que escreveu Como Eu Escapei do Triângulo das Bermudas, que viveu uma experiência ali. Ele viveu uma experiência mais profunda de rapto. Mas olha quantos mergulhadores sabem da existência desse lugar. Voltando aos anos 5000, dos chineses, é dito que possuem alguns dos documentos mais velhos e mais antigos conhecidos pelo homem. Mestre Li Hongzhi no Xuan Falun é dito ter uma explicação para a descoberta de uma civilização pré-histórica da seguinte forma. Na Terra, há os continentes da Ásia, Europa, América do Sul, América do Norte e Oceania, África e o continente da Antártida, que os cientistas em geologia em geral chamam de placas continentais, porém nós sabemos que é o círculo da Terra. Desde que a formação das placas continentais até Chakrin já existem dezenas de milhões de anos de história, pode-se dizer também que muitas massas de terra emergiram do fundo do oceano ao topo. Há também um monte de terra que afundou para o fundo do mar, uma vez que esta condição se tornou estável como a situação é agora. Já há história de muitas dezenas de milhões de anos, mas em muitos locais no fundo do mar tem sido encontrada uma série de grandes edifícios altos com requintadas esculturas e que não são do patrimônio cultural da humanidade moderna. Por isso, certamente, esses edifícios foram construídos em terra antes de eles irem para o fundo do mar. Visto deste ângulo, o mistério das pirâmides do fundo do mar foi resolvido. Nós estamos simplesmente vendo resultados de um evento cataclísmico em terra, mudando o que resultou no nível do mar se elevando, e muitas civilizações costeiras e em ilhas foram perdidos. Os cientistas sabem mais sobre a superfície da Lua do que eles nos fazem crer sobre as profundezas dos oceanos da Terra. Talvez devêssemos seguir o exemplo de James Cameron. E vocês lembram que nos vídeos passados eu falei sobre James Cameron? O criador do filme Avatar, onde seres humanos entravam em máquinas e transferiam a consciência deles para um mundo onde eles tinham um corpo diferente, que era o Avatar azulzinho, e a consciência deles entrava dentro desse corpo do Avatar azulzinho e vivia experiências dentro desse Avatar, né? E aí eu disse para vocês que James Cameron quis mostrar a realidade de forma contrária, de forma ao contrário, assim como no filme A Ilha, né, foi mostrado que os seres humanos estavam vivendo como clones no subterrâneo da Terra e os humanos verdadeiros aqui
em cima, desfrutando da vida, e usavam os clones que estavam no subterrâneo sendo enganados para reporem órgãos, terem filhos e etc, etc, etc. E eu disse para vocês que essa era a realidade dos Almarães, que na verdade os clones que estavam no subterrâneo não eram clones, eram as pessoas verdadeiras, e os clones estavam vivendo na superfície, que isso era uma metáfora do que acontece na cidade dos Almarães. E da mesma forma, o filme Avatar do James Cameron também mostra uma transmigração de alma de um corpo de um humano para dentro de um avatar daqueles seres azulzinhos lá daquele mundo supostamente fantástico ali daquela situação ali do filme do Avatar. Então, como eu estava dizendo, James Cameron sabia disso, sabia da existência dos Almarães, se é que ele pode não ser um, né? Eu também não vou aqui afirmar isso, que já vai ser demais da minha parte, mas para mim, a maioria do pessoal que é influente na mídia tem alguma coisa, alguma ligação com esse povo, ou sabe, né? Sabe demais e não pode falar e tenta passar de uma forma subliminar nos seus filmes. Então agora você vai saber o porquê eu disse isso. Talvez devêssemos seguir o exemplo de James Cameron e começar a fazer mais perguntas sobre o que realmente está lá. Então quer dizer que James Cameron fez perguntas? James Cameron estava questionando os acontecimentos do Triângulo das Bermudas e logo depois veio com filmes relacionados a isso? Interessante, né? Interessante saber dessa ligação. Talvez devêssemos até mesmo explorar por nós mesmos. O próprio James Cameron disse isso. Devemos começar a fazer mais perguntas sobre o que acontece lá. Talvez devêssemos até mesmo explorar por nós mesmos. Isso foi uma declaração do James Cameron, criador do filme Avatar. O que podemos interpretar destas descobertas? Há uma ligação histórica entre os Atlantes e os Almarães que estudamos neste capítulo. Creio que os Almarães estão usando estas pirâmides para criar o portal onde eles sequestravam os navios e aviões em décadas passadas. Há milhares de casos de sequestro. A pirâmide cria o campo de energia e as pessoas são levadas para a cidade submarina. Hoje, eles pararam os sequestros em massa, pois têm acordo com os governantes da Terra. Mas foram muitos casos de raptos e de estranhos fenômenos no Triângulo das Bermudas. E as pirâmides submersas nos dão uma ideia de como eles geravam energia para curvar o tempo e o espaço e fazer os raptos de seres humanos. Creio que estas pirâmides de vidro ou cristal foram construídas por eles, a mesma técnica que os levou a construir a cidade submarina no Triângulo. Elas foram criadas logo após o dilúvio bíblico, há mais ou menos 4.150 anos, quando os Almarães foram enviados para o interior dos mares após perderem a guerra contra os anjos. Eles foram punidos pois estavam induzindo a raça adâmica ao pecado. O objetivo deles é ir além dos raptos de seres humanos. Também construir um sistema de energia poderoso, através do qual eles conseguem manter a cidade submarina, pois a energia é tudo. Sem ela, a cidade submarina não existiria. Através do sistema de pirâmides deles, eles conseguem condensar a energia cósmica para todo o complexo submarino deles. Acredito também que são 7 pirâmides como no Egito antigo, onde a maioria das pirâmides atlantes estão sobre a areia. Este sistema é que condensa a energia cósmica e também permite aos Almarães criar portais e se ligar tanto com outros mundos
como os mundos intraterrenos, onde está o trono de toda a raça humana na Terra, a saber, na Terra Oca, e a saber, para quem não sabe o que é a Terra Oca, é a famosa Agartha Shambhala, né? É o mundo intraterreno, é onde está o trono, né? Porque, como eu disse, os intraterrenos, eles são compostos por vários povos arianos, né? Da raça ariana. São vários os sistemas que migraram para cá, né? Os venusianos, os pleidianos, os filhos do Órion, né? Capela, e todos esses aí que nós estamos falando e vamos continuar falando, e todos eles compõem aí os braços da fraternidade branca, né? Nós vamos estar falando sobre isso aí. Então, essa energia dos cristais ajudam eles a se ligar tanto com outros mundos como com mundos intraterrenos. Quando ele fala com outros mundos que estão fora da Terra e os mundos que estão dentro da Terra, que são os intraterrenos, a saber, o trono de toda a raça Almarã na Terra, a saber, a Terra Oca, conhecida muito como Agartha. A história dos Almarães ainda não terminou. Eles colocaram pessoas em posição-chave na Terra, como citamos, e vão apoiar o governo intraterreno de Maitreya sobre a Terra. Maitreya tem a besta dos mares, os Almarães, como sua guarda de elite, sua nobreza alienígena. O papel deles será central no governo da Terra, e só será barrado pelo poder do Criador no Armagedon. Até o Armagedon, eles serão responsáveis pela eliminação de milhões de pessoas no mundo e ajudarão na implantação da marca da besta. O projeto 666, o chip de controle total. Dragões do espaço. Na Bíblia, há 3 designações de forças múltiplas infernais. Elas são os dragões, os escorpiões e as serpentes. Os escorpiões são a guarda secreta do Anticristo, o comando maligno da morte sobre a Terra, a elite de Satã sobre a Terra. As serpentes são os filhos de várias ordens que controlam a Terra. Eles são o governo oculto do mundo, o governo do Oriente. Os filhos de 2 raças do Oriente unidos em ordens secretas. Os dragões, por sua vez, são os filhos do espaço. São invasores siderais, os filhos do oculto no céu estrelado. São os generais da batalha da morte sobre a Terra, os generais que estão por trás dos escorpiões e das serpentes. Atualmente, a Terra possui um selo de Arro. Estamos no tempo da graça. A Terra ostenta um selo de proteção, pela qual estes dragões não podem se manifestar sobre a Terra. E é por isso que eles usam as sociedades secretas como porta-vozes. No passado, eles se manifestavam sobre a Terra, tanto que antes do dilúvio está escrito que os filhos de Arro, anjos, chegaram até se prostituir com as filhas da Terra. Havia um intercâmbio entre os seres do espaço e os humanos, um intercâmbio sideral, e isto está retratado na mitologia e lendas de todos os povos de eras passadas. Os deuses ou dragões desciam sobre a orbe. Era normal a aparição de humanoides entre os humanos e de carruagens de fogo nos céus. O satanismo atual admite que existiu este contato entre homens e deuses, ou daimons, e procuram
reproduzir estes contatos em suas cerimônias, invocando os demônios na forma de íncubos e súcubos, demônios sexuados femininos e masculinos. Podemos ter uma ideia de como funcionava esta mitologia, que na verdade era a descida de seres de mundos superiores, planetas e dimensões mais avançadas, tanto pela vibração como pela tecnologia. Na epopeia dos Sumérios, recentemente as tábuas sumérias de escrita cuneiforme foram decifradas e estão nos dando uma luz maior sobre este contato Anunnaki ou Nephilim de anjos caídos com os humanos, que constituíram eles como deuses e os adoraram. O Senhor é Deus? Se for Deus, me oriente. Como evitar a destruição do mundo? Como salvar as pessoas? Por favor, diga-me. Isso vai depender do amor e da tolerância, sua e de toda a humanidade. Amor e tolerância. Quando a humanidade compreender o real significado dessas palavras, o portal da nova era se abrirá. Vou lhe conceder o rito secreto. Pratique amanhã à noite, neste lugar. Quem é? Eu vim chamado pelo Senhor. Por mim? O Senhor praticou o rito secreto para chamar o OVNI, e eu vim. O meu nome é Utica, e eu vim de Vênus. Nem se assusta vendo um alienígena? Eu sinto que você não representa perigo algum. Ah, meus parabéns. Mas eu acredito que mesmo o Senhor não sabia que Godon usa tecnologia alienígena, não é mesmo? Império Godon? Com alienígenas? Sim, é uma outra espécie de alienígenas. Diferentes espécies de alienígenas estão na Terra. Diga-me, quem é você, afinal? Outrora eu servi ao Senhor em Vênus. Em Vênus? A mim? Num passado remoto havia uma civilização muito avançada em Vênus. E sob a sua orientação, o povo construiu a utopia repleta de amor e harmonia. Entretanto, há 500 milhões de anos, chegou o fim da civilização venusiana. E as pessoas migraram para outros planetas. Eu optei em permanecer no mundo espiritual de Vênus. A entidade de ontem é também alienígena? Não. Ele é o grande espírito da Terra, o Senhor Hientiao-Crowd, o rei da antiga Inca, e ao mesmo tempo o próprio Senhor. Um dia o Senhor entenderá. Mas agora vamos embarcar nele. Iremos ao Império Godon. Império Godon? Lá existe uma mulher que tem a chave. Entendi. A besta do abismo é a mesma besta do mar, pois João a viu na areia da praia.
As 7 cabeças da besta são 7 povos de dimensões e mundos diferentes que interferem sobre a terra. Já os 10 chifres da besta do mar são 10 povos da Irmandade Branca que colonizaram a terra no passado, dando origem à raça branca. Os almarães são um dos chifres da besta do abismo, pois é um dos povos que vieram para a terra com a fraternidade branca e deu origem à raça branca. O 8º chifre que vai dominar tudo é o poder almarã trabalhando juntamente com o anticristo. Todos sabem que o nome Lúcifer é derivado da estrela da manhã ou estrela da alva. É a última estrela que some do céu, quando o dia chega. A estrela da manhã, segundo as lendas, caiu na terra. Lúcifer também caiu na terra quando se revoltou contra o Criador. O outro nome da estrela da manhã, além de estrela helíaca, que guiava os navegadores, é planeta Vênus. Isso tudo não soa estranho? No início desta obra eu citei que os almarãs vieram do planeta Vênus, quando este planeta foi destruído numa guerra terrível. Depois, eles se esconderam no fundo dos mares. Lúcifer também é o nome da estrela da manhã ou estrela da alva, como está lá em Isaías 14, como caíste do céu, ó Lúcifer, ou como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tanto se referindo ao líder como ao planeta. É um dos nomes do planeta Vênus. Vênus, na verdade, é Astarte, ou Astarote, a mulher de Lúcifer. Mas a queda dos exilados de Vênus na Terra identifica Lúcifer. Isso mostra que estamos diante de um grande mistério. Os almarãs que estão ocultos nos mares da Terra são a raça de Lúcifer. Ele era o líder do povo de Vênus, e foi lá que houve sua revolta contra o Criador. Depois disso, quando ele perdeu o confronto para os Elohims, em Vênus, ele invadiu a Terra junto com os reptilianos Anunnakis e tentou dominar nosso mundo. Mas com a guerra dos Malaquins contra ele e seu povo, teve que se refugiar no profundo dos mares. Ezequiel chama este anjo rebelde de rei de Tiro. Sim, rei de Tiro, uma cidade cananeia, sede da maçonaria antiga, que ajudou Salomão a criar o templo descrito na lei. O rei de Tiro, pela simbologia bíblica hoje, é os Estados Unidos, o poder de controle global. Por isso, a Estátua da Liberdade tem vários nomes de deusas primitivas, entre elas Astarote ou Astarte, é o símbolo de Nova York, como eu já havia dito para vocês. Lúcifer tem uma irmã gêmea que é tanto irmã como esposa, A Astarote, que também é conhecida como Vênus, ela é a irmã da parte da luz, a contraparte dele na luz. Tanto irmã e esposa, Ou seja, é Astarote nos Estados Unidos e Lúcifer aqui no Brasil com a imagem do Maitreya. É incrível como tudo fecha. É perto dos Estados Unidos, no Triângulo das Bermudas, que está a cidade submarina Almarã, pronta para cumprir seu papel no Apocalipse quando chegar a hora da besta dominar. Por isso, não existe pressão sobre a cidade Almarã, pois existe um acordo com os Illuminatis pelo controle do mundo. A besta é isso, é um acordo entre humanos e não humanos, um acordo entre humanos e aliens, para ser mais específico. Lúcifer é o rei de Tiro, é aquele que reinou em Vênus e outros mundos, mas queria ser acima de Arro. Ou seja, ele não governou só em Vênus. Por isso nós temos aí não só os almarães que vieram de Vênus, os venusianos. Tem os pleidianos, os filhos de Órion, os de Capela.
Todos esses eram um conglomerado de povos que estavam sob o domínio de Lúcifer, quando ele era um dos primeiros governantes dos povos do Criador. Então, Lúcifer é o rei de Tiro. É ele que é o rei de Tiro, colocado lá em Isaías 14 e Ezequiel. É aquele que reinou em Vênus e em outros mundos, mas queria ser acima de Arro, e por isso houve o confronto. Ele fugiu. O corpo original de Lúcifer está preso na Gerena, mas as legiões que saíram dele, seja de seres vivos ou de seres etéricos, está agindo na Terra. Quando existem rituais invocando ele deixa seu mundo criando uma projeção de sua mente e se manifestando no físico, mas seu corpo original fica preso na Gerena, como está no livro de Judas. Segundo a palavra, ele está preso lá até o julgamento final, e o julgamento sobre o mundo começa nos 7 anos de tribulação. É quando ele e suas hostes invadirão a terra. Seu corpo não é mais físico, mas ao invadir a Terra, ele pode possuir humanos para governar o planeta. E os entrantes alienígenas para governar o planeta e os entrantes alienígenas. Eles estarão aqui, como está no Apocalipse 12. Lúcifer não é físico, ele perdeu seu principado quando foi atacado pelos anjos. Mas ele permanece como espírito poderoso, controlando e direcionando os almarãs ao rumo ao governo global descrito na Bíblia. Ou seja, Lúcifer não é mais físico, o corpo dele foi destruído. Assim como eu vi também no desenho do Digimon. Ele perdeu seu principado quando foi atacado pelos anjos, mas ele permanece como espírito poderoso, controlando e direcionando os almarãs rumo ao governo global descrito na Bíblia. No governo da besta, ele deixará a Geena. Falo do corpo original, não sua projeção, que já está aqui, e virá até a terra possuir e atormentar as pessoas. O grande segredo se aglutina, se fecha. O mundo será entregue por 7 anos nas mãos dos filhos do abismo. Quando Lúcifer vier em seu corpo original para a terra, o original caído, não o da luz, ele vai chamar, e todos os seus seguidores almarãs se colocarão de pé. Um exército poderoso se formará. Todo almarã é uma extensão de Lúcifer, pois caiu com ele do planeta Vênus. Eles escondem este segredo de nós há séculos, mas agora começamos a desvendar seus meandros obscuros. O real nome de Lúcifer. O nome real de Lúcifer não é este, é Gadriel, o anjo caído, o anjo do Graal, o anjo da letra G. A Cabala afirma que Lúcifer é Belial, pois este demônio simboliza rebelião contra o Criador, assim como Lúcifer se revoltou. Mas Belial é outra egrégora dele. Belial é um demônio, a parte que se reflete a alma de Lúcifer. O nome real dele é Gadriel. Os capítulos do ocultismo têm várias lendas sobre o Graal. Uma delas diz que ela é a taça onde Yahushua tomou a última ceia. A outra é que esta taça foi formada por uma esmeralda que caiu da coroa de Lúcifer na queda. Na verdade, temos 2 graais. Temos a taça de pedra que foi usada para a última ceia, e temos o graal de Lúcifer criado da esmeralda que caiu da coroa dele. O graal de Lúcifer é ligado ao seu verdadeiro nome, Gadriel, por isso a letra G é tão sagrada. Para os ocultistas, este graal de Lúcifer é a pedra filosofal da alquimia, é o soma da imortalidade, ou seja, o DNA de Lúcifer que eles tanto almejam para alcançar a imortalidade, para serem deuses.
imortalidade entre aspas, pois todos serão aprisionados quando Yahushua derrotar o exército deles no Armagedon. Todos serão presos em inframundos. O nome real de Lúcifer, portanto, é Gadriel. Por isso surgiu o Graal e a letra G como sagrada. Mas Belial também é outro demônio que se reflete a ele. Assim como Miguel, o arcanjo, Miguel reflete a personalidade de Yahushua. Na figura de Belial, o Lúcifer representa o ódio contra Yahushua, a criação do governo global na figura do anticristo ou Dajjal. Isso significa toda a rebelião de 7 anos contra o Criador. Nestes 7 anos, Lúcifer estará solto do Gehenna e usará todos os seus exércitos, seja de homens, demônios ou aliens, para ganhar a guerra contra o Criador. A Batalha do Armagedon será a guerra final entre Yahushua lutando em nome do Criador e Lúcifer comandando seu pupilo, o Anticristo, e milhões de seguidores. Os almarães estarão no centro desta batalha, e quando a guerra for perdida, eles tentarão se esconder novamente no fundo dos mares. Mas está na palavra que eles serão perseguidos, eliminados e tirados da terra. Como assim eliminados e tirados da terra? Porque não adianta matar eles. A essência deles é imortal. Por isso é importante que eles tenham sua essência aprisionada numa infradimensão. É como se eles também morressem e fossem para o inferno. Entendeu, amados? Isso que ele está querendo dizer assim como nós também somos imortais, a essência dele, a alma das pessoas que pecam contra o Criador, que se voltam para o mal, a essência delas é a alma das pessoas que ficam presas nos inframundos, nas infradimensões, nos infernos, como a gente conhece, que são inframundos e infradimensões. Assim também, quando os anjos, o corpo físico deles morre, a essência deles também é aprisionada numa infradimensão para não voltarem a influenciar a raça humana. A ira divina. Os almarães, quando vieram de Vênus para a Terra, tentaram controlar o planeta em conluio com os Anunnakis, mas a ira divina logo se acendeu contra eles, que tiveram que fugir para o fundo dos mares, enquanto os Anunnakis tiveram que voltar para Nibiros. Isaías cita a ira divina em seus confrontos contra os filhos da escuridão. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto. E a todos os assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. E tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Isaías 42:14. Esta profecia de Isaías descreve uma das batalhas do Criador por seu povo e Ashurum e Jael. Quando os almarães vieram para a Terra, o planeta ainda estava na era dos patriarcas. O Eterno enviou seus anjos de guerra contra os almarães, que se esconderam no fundo dos mares. Na cultura da Mesopotâmia, os almarães apareceram como Oanes, o deus em forma de peixe, que era o mesmo Dagon dos filisteus. Isso aconteceu porque os almarães podem também respirar embaixo d'água. Eles tanto podem respirar o ar como filtrar a água e retirar o oxigênio dela. Antes da destruição, o planeta Vênus era coberto por mares, e a maioria das cidades almarãs era dentro dos mares, por causa da atmosfera instável de Vênus
Isso fez com que os almarães evoluíssem para respirar dentro da água também. Por isso, eles construíram com facilidade suas cidades submarinas no Triângulo das Bermudas, no Japão, na Antártida e no atol de Palmira. Quando os anjos do Eterno intervieram para conter os Anunnakis e Almarães, pois eles estavam se passando por deuses e corrompendo a raça humana, desviando ela do Eterno, os Anunnakis voltaram para Nibiros e os Almarães se esconderam no fundo dos mares. Na época, eles já contavam com Osnis, veículos submarinos, por isso a fuga para os mares foi o meio mais fácil para escapar da ira divina. No passado, eles influenciaram os povos pré-colombianos, ensinando tecnologias, astronomia e metalurgia. Eles apareciam como homens loiros, pois eram das 10 raças arianas que vieram para a Terra, os 10 chifres da besta. Eles se apresentaram como Viracocha e como Quetzalcoatl, a serpente emplumada, e após ensinarem seus conhecimentos aos indígenas, eles retornaram para os mares, prometendo voltar. Por isso, quando os brancos descobriram o continente americano, foram recebidos com apreensão, pois os indígenas acreditavam que eram os almarães retornando. Eles se passaram por deuses tanto para os povos do Oriente como para os indígenas, mas em época recente. No século XX, eles começaram a raptar pessoas no Triângulo das Bermudas e usar elas em seus experimentos, tentando invadir a Terra usando os corpos delas. Isso terminou em época recente, pois eles firmaram um acordo com os governantes da Terra e agora eles usam outros métodos para infiltrar seus agentes na Terra, inclusive usando a engenharia Grey para clonar e desenvolver híbridos. Outra guerra entre os almarães e os anjos do Eterno ocorrerá no Apocalipse. A humanidade será pega neste fogo cruzado e será quase eliminada totalmente. A terra será sacudida de oriente a ocidente quando o Criador descer com seus anjos para destruir o dragão Almarã, que se oculta no fundo dos mares. Então, amados, aqui eu vou parando o vídeo de hoje, né? Talvez eu faça aí o próximo e último vídeo sobre os almarães, né? Embora tenha muita coisa, eu preciso dar uma resumida para poder falar das outras cabeças, né? Eu vou resumir aí a última parte no próximo vídeo sobre os almarães, que a gente vai falar sobre o segredo do Leviatã, que também está ligado com eles, ok? E vamos falar do segredo do Leviatã no próximo vídeo e outras coisas. Então, nós vimos aí que, depois de tudo que a gente passou aí nesses vídeos, que no passado os povos conheceram os almarães como o deus Oanes, né? Ou, na Bíblia, né, o egrégora dos almarães está relacionado com Dagon, né? Dagon ou Oanes das mitologias antigas aí, né, que depois os filisteus cultuavam. Então nós sabemos e nós vimos aí o autor dizer que o povo de Israel, o povo de Ashurum, lutava contra estes seres em uma época no período dos patriarcas. E novamente os eleitos de Arro vão entrar em confrontos contra ele. Então se prepare, fique firme, fique atento, não se deixe manipular por esse mundo, não se deixe envolver por esse mundo, se prepare, busque o Criador, se fortaleça, não tenha medo e sempre que eu tiver oportunidade, estarei trazendo informações para vocês ficarem sabendo daquilo que nos esconderam, né? E que não deixaram os seres humanos saberem, né? Que existem outras civilizações que estão querendo
tomar o nosso lugar. Mas Yahweh há de intervir. Em todas essas sementes serão cortadas. O machado está posto sobre a raiz das árvores, e os dias deles estão contados. Então creia em Yahweh, creia em Yahushua, fica firme e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.